alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FI. E hoje a gente vai conversar sobre o fundo Telos Properties, código de negociação TEPP11. Talvez o nome Telos pareça novo, mas a gestora não é nem um pouco nova. Telos é a marca nova da SDI, que a gente conhece, por exemplo, do fundo SDI Logística, o SDIL, hoje SDI Rio Bravo Renda Logística. Esse mesmo fundo, o TEP, ele foi constituído como SDIP, SDI Properties, e depois da mudança de marca, hoje é Telos Properties. É um fundo de escritórios que tem 3 imóveis na capital paulista, mas que não se limita apenas aos imóveis A, AA, AAA, como normalmente a gente vê no mercado de FIIs. Ele aceita sim adquirir imóveis com classificação até inferior, exatamente para que a gestão possa implementar melhorias, agregar valor, trazer o que se chama no mercado de alfa, trazer inteligência de mercado de como melhorar aquele imóvel para poder extrair mais valor dele. Vamos dar uma olhada? Então, para a gente conhecer um pouquinho mais do fundo, basta vir aqui na página do Clube FIA e digitar um pedaço do código ou do nome do fundo. Aqui na aba básico, a gente vê as principais características dele. Por exemplo, a data do IPO. É um fundo que vai fazer um ano em setembro, né? Ele é de setembro de 2019, a gente está gravando esse vídeo no finalzinho de agosto de 2020, então o fundo vai fazer aí um ano. Já faz parte do IFIX, mesmo tendo aí menos de um ano do seu início em bolsa, mas ele já adquiriu os critérios para participar no IFIX, já tem liquidez suficiente para isso. Uma participação de 0,42%. Lembrando que esse peso é por causa do tamanho, né, do valor de mercado que o fundo tem. Os fundos com maior valor de mercado representam percentuais maiores e fundos menores, com valor de mercado menor, representam percentuais menores. Se a gente olhar aqui as cotações, a gente vai ver que, claro, o fundo foi lançado a R$100, como é praxe da bolsa há muitos anos, né, praxe do mercado. Bate ali o seu auge em 3 de janeiro, como quase todos os fundos imobiliários bateram o seu auge nessa data. Depois veio decaindo até voltar aí para patamar próximo de R$100. Com as questões que envolveram a pandemia e tudo, houve uma queda mais severa até a R$75. Foi recuperando e vem aí já há um bom tempo circulando aí nesse parâmetro entre 80 e altos 90 e meios, digamos assim. No momento que a gente grava esse vídeo, o fundo está cotado a 91,50. Observando o histórico de dividendos, né, das distribuições de rendimentos do fundo, a gente vai ver que, claro, no começo a distribuição é mais baixa, porque ele ainda está fazendo a alocação, ele está fechando as aquisições e tudo mais. E depois ele atinge já rapidamente uma estabilidade, distribuindo aí 55 centavos, 56. Há uma queda aqui a partir de março, algumas inadimplências que foram causadas por causa da pandemia de coronavírus. Mesmo assim, ele vem estabilizado, né, sem grandes variações. Já houve uma pequena melhora agora e na última distribuição distribuiu 52 centavos. Observando o valor patrimonial, a gente vai ver que o valor patrimonial está em 96,47, já aqui com referência já com julho, e o valor da cota, no momento que a gente grava, 91,50, então um leve desconto aqui de 5%, uma relação de preço sobre valor patrimonial de 0,95 ou 95%, como alguns preferem. Se a gente olhar aqui o histórico do fundo, a gente vai ver que ele nunca teve grandes fugas do valor patrimonial. Janeiro, fevereiro, ali que foi ali próximo ali daquele pico de cotação, então estava negociando aqui a 1,15, mas rapidamente retornou para próximo ao valor patrimonial, teve uma mínima de 0,88, hoje negociando com 95, então negociando próximo aí ao valor patrimonial. Na quantidade de cotistas, é um fundo novo, então não tem um grande número de cotistas, hoje 5 mil cotistas, é bastante gente, mas em comparação a outros fundos ainda não é tanto. Mesmo assim, já consegue ter liquidez suficiente para poder entrar no IFIX.
O fundo foi lançado já com mais de 4 mil cotistas, né? Vou pegar aqui o histórico total, exato, e vem rondando aí na base dos 5,5, né? 5.500, por aí, um pouco mais, um pouco menos. Acho que a gente já pode ir direto aqui, então, vamos ver a liquidez dele, que eu comentei que ele tem uma boa liquidez. A gente pode olhar agosto, que já está fechando uma liquidez de 1,4 milhão por dia. No mês passado, mês de julho, foi até acima disso, foi 2 milhões de reais. Se a gente pegar o histórico, a gente vai ver a média diária. Maio e junho foram bem mais baixas, né? Menos de 500 mil por dia, mas depois julho dá uma recuperada. E nos outros meses também, mesmo antes da pandemia, uma média diária aí de 2 milhões, 1 milhão e 700, 1 milhão e 300, aí vão lá entre 1 e 2 milhões, tirando aqui 2 meses que foram com uma liquidez mais restrita. Se a gente analisar em quantidade de negócios, que é um número que eu gosto de acompanhar, a gente vê que nenhum mês teve sequer 20 mil negócios, o que daria aí uma média de 1.000 negócios por dia. Teve mês, inclusive, com menos de 5 mil negócios, ou seja, se a gente levar em consideração, de novo, um mês aí com 20, 21, 22 dias úteis, a gente vê aí, então, uma quantidade de 250, 300 negócios por dia. É uma liquidez bem pequena, né? Uma média de negócios baixa. Para quem, de repente, vai entrar com mais aí do que, não sei, 50, 100 mil reais, talvez valha a pena fragmentar a compra em vários dias para poder não deixar o preço escorregar muito. Então, de repente, picotar essa venda num certo número de dias, talvez ao longo de uma semana, alguma coisa assim, talvez possa ser uma estratégia interessante nesse caso. E vamos dar uma olhada então aqui nos relatórios, né? No último relatório do fundo. O último relatório, divulgado no comecinho desse mês de agosto, é que a gente vai poder ter uma noção melhor dos imóveis. Que o relatório já, claro, carregando a nova marca, né? Telos Properties. A gente já vê aqui a vacância, que é de 11%, mas lá embaixo vai estar melhor detalhado isso. Aqui, é claro, ele explica algumas questões macroeconômicas. Vem aqui uma longa discussão sobre a questão do home office, que é uma coisa que vários fundos de lajes corporativas têm se manifestado. Inclusive, até alguns fundos têm feito capítulos sobre possíveis impactos do home office, qual é a visão da gestão sobre o quanto isso realmente é uma mudança que veio para ficar ou não, o quanto isso pode impactar a ocupação ou não dos prédios de escritório. Aqui ele comenta sobre o índice de inadimplência de 4%, um pouquinho acima do mês anterior, principalmente por causa da pandemia. E aqui eles comentam como é que estão as negociações. Também tem um comentário da entrada de um novo inquilino, Activity. E aqui ele mostra, então, a agenda de implementação de melhoria nos ativos. Então, eles vêm fazendo reformas nos imóveis para poder, alguns imóveis como são um pouquinho mais antigos, colocar um ar mais novo, reformar as estruturas de forma que possa valorizar o imóvel e, claro, futuramente trazer um ganho na negociação de novos aluguéis. Então, layouts mais amplos, reposicionamento inclusive de recepção em um dos imóveis, abertura das áreas, né, deixar as áreas de circulação mais abertas e tudo mais. Aqui também comenta sobre a negociação para empresas para explorar os estacionamentos de cada um dos imóveis, no caso de 2 dos 3 imóveis. Aqui comentando sobre a distribuição. O pessoal da Telos faz questão de colocar uma estimativa da distribuição de rendimento para os próximos meses. Nem todas as gestoras fazem isso, pouquíssimas fazem, mas o pessoal da Telos faz. Então eles prevêem aí para os próximos meses alguma coisa aí entre 46 a 52 centavos
por mês. Obviamente que eles sempre podem reformar essas projeções para cima ou para baixo, mas esse é no momento o guidance, como se chama no jargão, desse fundo. A distribuição de resultados, né, o histórico que a gente já comentou no começo do vídeo, liquidez, valorização, desvalorização das cotas, comparação com alguns indicadores como o IFIX, o CDI e o Ibovespa, algumas tabelas aqui, mostrando, aqui ele mostra a vacância física que estava em 22% no começo do fundo, né, nos primeiros meses, aí vamos dizer assim, nos primeiros 6 meses, hoje já em 7%, aumentou para 11% aqui um pouquinho, e o aluguel médio que o fundo está recebendo. Eu vou fazer um comentário sobre isso aqui um pouquinho mais à frente. Aqui está a receita por setor de atividade dos inquilinos, então a gente pode ver que os inquilinos são bastante diversificados. Aqui não é por inquilino, então eventualmente alguma fatia dessa pode até ter mais de um inquilino, e realmente tem. Eles não têm inquilino com muito mais do que 10% de concentração. Então isso traz uma robustez ao fundo muito grande, de forma que a saída de um inquilino ou outro não vai trazer, ou inadimplência, ou uma renegociação que seja, não impacta o fundo de uma maneira significativa. Ele coloca aqui o mês de renovação do aluguel, então é um mês também onde tem a correção dos aluguéis pelos índices inflacionários. E os vencimentos, aqui também aqui um diferencial, muitas vezes, principalmente em fundos de laje, né? O gestor bota quanto vence em cada um dos próximos 3 ou 4 anos e depois bota outros, ou prazos maiores, ou 2024 mais, né? 2024 e para frente. Aqui não, ele faz questão de abrir todos os prazos e o vencimento de cada um deles. Então a gente vê que em 2020 tem um percentual muito pequeno a vencer, 2021 e 2022 aí 15, 20% em cada um desses anos. Lembrando que contratos de laje corporativa geralmente são contratos de 5 anos, então é normal ter uma carga, né, muito concentrada nos primeiros 3, 4 anos. Isso em qualquer fundo de laje é muito comum. Aqui um detalhamento de cada um dos imóveis, localização, fotos. Então, desse imóvel aqui, o Torre Sol fica próximo daquele centro, Nações Unidas. Então, muito próximo do edifício Torre Norte, está logo aqui do lado. O Tower Bridge Office, se eu consigo interpretar bem essa foto, também está logo aqui. O Tower Bridge Office, que era do fundo TBOF. Então, 3 imóveis praticamente vizinhos aqui, sem contar vários outros que tem na região aqui também ligados a fundos imobiliários. O fundo aqui possui mais da metade da área, então ele detém o domínio da reunião de assembleia, né, do condomínio. Então, ele tendo 52% da área total, ele detém ele é o condômino majoritário, que permite a ele implementar melhorias com muito mais facilidade. Que faz um comentário sobre a localização, a área total. É um edifício de 2004, considerado classe A+, é o edifício de maior classificação do fundo e representa aproximadamente 1/3, né, 34% da receita do fundo, e aqui os principais inquilinos. A vacância física das lajes corporativas, né, está em 12%. E das lojas e restaurantes, né, o fundo tem 3 unidades, está com uma vacância física de 50% nesse imóvel. Aqui é o condomínio São Luís, um imóvel bastante conhecido em São Paulo, no Itaim Bibi, na Avenida Juscelino Kubitschek, próximo à Marginal Pinheiros. É um edifíciozinho um pouquinho antigo, foi construído em finais de 70, inícios de 80, né, década de 70, década de 80, e é de uma classificação BB, que a gente normalmente não vê em fundos imobiliários, mas essa é exatamente a lógica do fundo, poder implementar melhorias, e aí, claro, é muito mais fácil implementar melhorias num imóvel que já é um pouco mais antigo, que está numa classificação inferior, e essa é a estratégia da Telos dentro desse fundo. Aqui os principais inquilinos, Redditor, Banco MG e Sertrading, e representa aproximadamente 44% da receita do fundo, não tem vacância.
E por último, o edifício Passarelli, fica bem próximo à estação de trem e de metrô Pinheiros. É de 1980 e considerado de classe BB. Então, os principais locatários, LC Tech e Leão Alimentos e Bebidas, representa 22%. É o menor imóvel. O fundo também tem controle da Assembleia de Condomínio. O único que ele não tem o controle direto é o sanduíche, que ele possui apenas 20% da área total do fundo. E aqui, também ele tendo o controle, fica muito mais fácil de implementar qualquer melhoria, e o fundo está com uma vacância, né, o imóvel aqui, a área do fundo, uma vacância de 20%. Então, pessoal, gostaram de conhecer um pouquinho mais sobre esse fundo? E ele tem uma característica que eu quis deixar aqui para o final. Vocês viram que o aluguel médio dele está ali entre 60 a 70 reais. Faça uma pesquisa. A grande maioria dos imóveis da região, e isso é fácil de ver até comparando com outros fundos imobiliários listados que têm relatório, a gente consegue ver que os aluguéis geralmente negociados são bem acima. Os aluguéis da região, em média, são mais altos. Claro, os imóveis são um pouco mais antigos. Porém, conforme a gestão for colocando benfeitorias nos imóveis, é bem possível que nas próximas negociações a gestão consiga extrair mais valor desses aluguéis. Que ela consiga colocar um prêmio maior, consiga colocar um aumento de preço, como se chama no jargão, um lease spread, nesses contratos. Claro, é certeza que ela vai fazer? Claro que não. Ninguém é capaz de prever o futuro. Mas, analisando o aluguel que o fundo hoje recebe, com o que tem na região, claro, podem ser imóveis mais modernos, sim, mas os imóveis estão se tornando mais modernos, estão se tornando mais atualizados. Claro que tudo vai depender de como evoluir a economia e tudo mais. Porém, essa é a estratégia da Telos. Comprar o imóvel, implementar melhorias, para depois conseguir atrair inquilinos que paguem preços mais altos e trazer o patamar de renda do fundo para um parâmetro mais alto. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!